Foco no Afeto de número 199. Tema de hoje: o sofrimento ensina. Olha, gente, eu diria que ensina sim, mas não isso que eu acho que você está pensando, que eu presumo que você está pensando. Existe toda uma carga cultural proveniente do cristianismo. Não estou falando de Jesus o Cristo, que é uma outra história, né? O cristianismo é o que se fez de Jesus o Cristo, ok? Deixando bem claro de qual ponto de vista estou abordando aqui o cristianismo, e que começou, até onde eu sei, pela Igreja Católica, que como instrumento de poder, que sempre nasceu com esse propósito, com instrumento de poder, de manipulação, né? Não tinha televisão na época, a primeira vinheta publicitária, vinhetinha que nem o Plim Plim, né, dos canais de televisão que tem por aí, cada canal tem um sinalzinho, né? Na época eles tinham o sino da igreja. O sino da igreja é para isso mesmo, é para o cara lembrar 5 quilômetros, porque naquela época não tinha tanta poluição sonora, ou muito pouca, ou quase nada. Então o sino, ele atravessava a distância, ele atravessa uma distância incrível, ele é audível a muita distância. Então o sino era para alcançar acusticamente as pessoas. Então é assim, quando batia o sino, tom, tom, aí vinha toda a carga semântica dos dogmas, da orientação, da opressão, da repressão, da relação determinada, né, com Deus, que a Igreja Católica se pretendia, né? Então a coisa nasceu mesmo com a intenção de poder. O fato de ter nascido como poder não quer dizer que não tinha coisa sagrada dentro da igreja. Eu entendo que a coisa mais religiosa que existe dentro da igreja é a música sacra, esquecendo os dogmas, esquecendo o texto, que muitas vezes o texto da música sacra ele é todo de obediência aos dogmas, mas tem muitos que são só de adoração ao Deus, né? Ao Deus que você pode entender, não necessariamente aquele Deus pessoal que a igreja diz que existe, né? Mas o Deus da natureza, a energia que habita o seu corpo, o próprio Cristo. Por isso que eu separo, o próprio Cristo falou: vós sois deuses, né? Ele disse isso. Então dentro de nós existe essa centelha divina, que é exatamente aquilo que a gente entende como alma. Estou passando a minha visão, gente, não estou dizendo que é assim porque eu vi, porque eu conversei ontem com Deus, ele me falou, não, senão seria mais um dogmático aqui. Estou dizendo a minha percepção, ok? Tá? E se bate aí com o seu coração, porque tudo aqui funciona assim. Eu estou falando um treco aqui, se cair a ficha aí, então beleza, se não cair a ficha, tudo bem também, né? Então, esse sininho, ele chegava e trazia, além da ideia da sacralidade, mas aí do ponto de vista do fiel, daquela pessoa que estava lá com o coração aberto, querendo falar com Deus mesmo, acreditando que Deus falou tudo aquilo ali que estava escrito, né? Acreditando num monte de coisa e com o coração puro. Esta pureza com que as pessoas iam à igreja, quando iam com pureza, não com temor ou associado ao temor, mas a parte de pureza, isso é a parte bacana da ideia de se reunir em torno da energia que é a energia vital, a energia da vida, que está em todos nós. Agora, tinha um outro lado dogmático. A música, a melodia das músicas existia uma regra muito rígida para que as melodias do canto gregoriano fossem muito rígidas, permitissem muito pouco ideia de liberdade. Eu estou falando, gente, que é na linha melódica, não é na letra, não, na linha melódica, lá, 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 ok? É a isso que eu estou me referindo. Então existiam umas regras rígidas para que passasse uma concentração. E aí na letra ia muita coisa do dogma, da devoção. Então, ou seja, a ideia era dar uma engessada, dar uma reprimida. Só que o efeito lá dentro de algumas pessoas, entendo que é da maioria das pessoas, mas não era consciente esse efeito na maioria das pessoas. Acredito que não era tão consciente assim. Despertava para o lado devocional,
que aí é o seguinte, é o ego ficando quieto, porque aí no caso reprimiu, não é porque o ego resolveu fazer meditação, não, houve a repressão, e é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, o sofrimento ensina. Então havia a repressão do ego, o ego ficava bem quietinho, e aí a música, a melodia ajudando um tanto, não, a ideia era reprimir, mas ela não tinha só esse efeito, tinha um efeito colateral, que não era o da repressão, é que era de encantar, é que era de, digamos assim, elevar a alma, ao mesmo tempo que era, porque outras coisas que são melódicas, que são mais variadas, alegres, também elevam a alma da mesma forma. Não quer dizer que aquela música do canto gregoriano, aquela música rigorosa, pouco variável, não tinha nem o instrumento que a gente chama popularmente de acompanhamento, não existiam vozes paralelas, não existia de cantar em 2 vozes, 3 vozes, 4 vozes, isso não tinha, era uma melodia só, era muito rigoroso, mas tinha um efeito colateral positivo na história. Talvez isso que ajudasse as pessoas a acreditarem mais, porque tocava na alma delas. A música conduzia a um tanto conduzia à repressão e um tanto conduzia à abstração. Quando a pessoa ia para a abstração, aí estava num caminho bacana, num caminho legal, num caminho saudável. Esta era a pegada publicitária, vamos dizer assim, o marketing, o jogo de marketing e de manipulação de massa que havia ali na igreja, uma coisa muito bem pensada, muito bem estruturada. A ligação disso com o sofrimento, a igreja, a par disso, dizia, olha, Jesus Cristo sofreu na cruz por nós, então ele fez aquilo para nos salvar. Não tem nada disso, é outra leitura. Procurem ler aí a história do Cristo, do professor Huberto Roden, que traduziu a Bíblia direto do aramaico e direto do grego, que são as línguas originais. Não tem nada que ver, não tem nada de sofrimento na história. Ele sofreu, ele foi perseguido como qualquer outra pessoa. O Osho morreu envenenado, tantas pessoas são perseguidas, o Gandhi tomou um tiro, morreu. Isso é muito comum nas pessoas que falam de paz. Agora, o cara não sofreu para salvar ninguém, ele estava vivendo a história dele. Na verdade, por existir, ele estava salvando um monte de gente. Se é que dá para falar que uma pessoa salva a outra, a pessoa mostra, ela se expõe, não é? O culto ao sofrimento, ele foi pregado inicialmente, pelo que eu saiba, na nossa civilização aqui, inicialmente pela Igreja Católica. Se eu estiver errado historicamente, se teve algum outro culto ao sofrimento, tem os sacrifícios, aquelas coisas todas que nas tribos astecas e eventualmente na África também, mas como uma cultura que se generalizou, uma cultura que se expandiu para o mundo todo, é assim, a evolução, a percepção, a aquisição da percepção está associada ao sofrimento. Então, se eu sofro, logo sou nobre. Então isso cria o quê? Um bando, um rebanho de gado humano cegamente obediente a dogmas, fácil de manipular. No fim das contas é a mesma coisa. No fim das contas é a mesma coisa que o Federal Reserve faz com a gente aqui. No fim das contas é o que o Império da China lá faz com os chineses, é o que o islamismo faz também com o povo. Põe uma cultura ali totalmente fundamentalista, parece que a gente não é, mas a gente é também, a China também é a mesma coisa, né? Quem está regendo em estado de praga biológica, como a humanidade ainda está, é claro que vai ter o quê? Um grupo pequeno de pessoas regendo um bando de pessoas tratadas como gado, no caso gado humano. Então eu quero só colocar que essa cultura que a gente tem, que o sofrimento ensina, o sofrimento esclarece, o sofrimento ele é um passo para a evolução espiritual, o sofrimento em si é um passo para a evolução espiritual. Isso é uma balela, é uma falácia, é um 171 dos maiores que já nos foi aplicado durante toda a história. Eu creio firmemente, não tenho a lembrança, não tenho o conhecimento, que isto não foi usado só pela Igreja Católica, foi usado por muitas religiões opressivas, né? Tem aquelas religiões que não são opressivas, que são muito poucas, na verdade não são religiões, são pessoas que, como por exemplo o budismo, aquilo não é uma religião, você entra e sai a hora que você quer, você colabora se você quiser, você não tem nenhum compromisso disso ou daquilo com ninguém, é você com você.
É você com Deus dentro de você. Por exemplo, não estou fazendo propaganda do budismo, embora goste muito. Assim, o lugar que você tem que ir é aquele lugar que o seu coração diz, não que eu digo, não que outra pessoa diz. O lugar saudável é aquele que você chega uma vez, você é bem-vindo, você vai embora, você tem um adeus, seja feliz, e depois você volta, se for o caso, seja bem-vindo outra vez, com carinho, percebe? Não é que não, você não veio porque você está em falta com a palavra divina de não sei quem, do 171, poder. O poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Para o amor poder voltar, o poder tem que sair. Isso, mais do que numa relação amorosa, homem e mulher, uma relação afetivo-sexual, mais do que isso, numa instituição que se diz com a proposta de ajudar as pessoas a se autoconhecerem, a buscar o Deus interno delas, quando a religião chega neste nível de proposta, a religião oprimir a pessoa que está ali? Como assim? Aí já é religião a quê? É religar a pessoa a quê? Aí é uma boa pergunta, né? Religar a Deus é sozinho, deixa ela meditando, que é o que o próprio Jesus o Cristo fazia, o Gandhi fazia, Osho fazia, o Ramana Maharishi fazia, Buda fazia, e dá para passar a noite inteira falando dos iluminados, faziam coisas muito parecidas. Não tinha obrigação, não tinha dogma, não tinha nada. Perguntavam, eles respondiam. E aí, na medida da entrega dessas pessoas, elas iam como é que se diz? Elas iam experimentando com bastante liberdade essas posturas, os mantras, as práticas, né? Mas tudo com liberdade. Quero dizer aqui o seguinte, que quando um guru tem um ashram, existe liberdade. Ali dentro ele diz, olha, aqui a gente faz essas coisas, outras coisas vocês vão fazer fora, não tem nada contra, mas aqui a gente não vai dispersar a meditação, por exemplo, estamos em meditação. Então tem algumas regras de convívio. Isto é o mínimo que a gente precisa ter para um convívio onde tem desnível de consciência. Nós estamos muito mais distintos por níveis de consciência diferentes do que por qualquer outra coisa. Vamos lembrar disso, é importante. Então é preciso que haja regra em qualquer lugar, mas a repressão não. Então é interessante distinguir isso. Enquanto um templo diz assim, que você entra lá dentro desse templo, você não pode fazer isso, aquilo, por causa da organização do templo, beleza. Agora você sai daqui, também não pode fazer, também não pode, tem que fazer aquilo, opa, pode-se dizer, desde que perguntado, olha, não é recomendável o quê? Para mim, no meu ponto de vista, na minha forma de sentir, de perceber, não é recomendável isto ou aquilo. Agora faça você, siga o seu coração, né? Isso é a libertação, né? Deixar a pessoa livre para se encontrar, porque o Deus está dentro, não está fora, né? Então, com isso, gente, eu estou dando uma rápida passada aqui, bem rápida mesmo, superficial, me perdoe até pela superficialidade, porque o assunto repressão através de religião é tão sério que mereceria seminários, e não só com uma pessoa falando, várias pessoas falando, né? Mas uma passada rápida só para lembrar, eu acho que eu até chovi muito no molhado aqui, só para lembrar que a cultura do sofrimento associado à evolução, como fator de evolução, ele é uma ideia provocada e é falaciosa. Agora eu vou entrar na questão da falácia. Por que esse treco está mal lido ou está mal versado, está mal passado, está mal transmitido? É assim, lógico, todos nós aqui já experimentamos ficar doentes. Uma gripe muito forte ou uma crise de rim, de dor nos rins, que é uma coisa bárbara, absurda. Enfim, cada um de nós aqui deve ter experimentado grandes dores, grandes limitações físicas, grandes limitações até psicológicas também, né? Porque a dor vai doendo tanto, vai incomodando tanto, vai abatendo tanto, que começa a enfraquecer psicologicamente. Chega uma hora que a gente começa a perder a energia de tanta dor, de tanto incômodo, de tanto transtorno. A energia começa a ir embora, a gente não tem mais muita força psicológica, pode até ter física para levantar e ir até ali, mas com uma dor absurda. Mas psicologicamente o ego está ficando o quê? Anulado, ele está anulando, ele está ficando praticamente calado.
Não, a gente não tem nem força para maldizer, não tem nem força para ficar com raiva da própria dor, da circunstância. É um estado que a gente, quando é muito intenso, vai chegando às raias da aceitação quase que absoluta da dor. Daquela dor persistente, eu não estou falando daquela dor em que você perde totalmente o controle, que é aquela dor 10, aquela dor que você não fala coisa com coisa, que você perde totalmente a noção. Isso já é próximo do surto. É aquela dor que, a rigor, quando os médicos perguntam de 0 a 10, quando você está sentindo, quando está lá perto dos 9, aí você já está nessa situação a qual eu estou me referindo aqui, né? E não é só a dor também. Quando você tem algum transtorno respiratório, um transtorno cardíaco, um transtorno circulatório, alguma coisa, ou um estresse grande, você não dorme há muito tempo, você está sem dormir há muito tempo e aquilo é uma patologia, você está com insônia crônica, chega uma hora que você perde a noção, você começa, o ego, ele começa a perder a capacidade não de intelecção, mas a capacidade de raciocínio, de estratégia de raciocínio. Aí a gente vai muito pertinho da nossa natureza, que é uma natureza amorosa. Não gosto de dar testemunho pessoal, porque o escopo do nosso encontro aqui não é esse, mas eu tive situações várias vezes na vida de dor extrema, e tive uma situação de 5 anos de uma arritmia cardíaca absurda, que não era um problema cardíaco, médico nenhum acertava aquilo lá e disse: olha, isso não é um problema cardíaco, eu não sei de onde vem esse treco aí. Fiz tudo que é exame, então, eu sei que eu tinha arritmias, gente, que parecia que eu estava indo embora mesmo. E eu, várias, não foram 100 nem 200 nem 500, foram mais de 1000 episódios ao longo de 5 anos, né? Ou mais anos. Depois ela começou a arrefecer, hoje está tudo bem, mudou tudo. E uma grande sábia, uma grande mestra que me acompanha e que eu acompanho, sou discípulo dela e falo aqui com todo orgulho, a Miriam Suzui, ela me dizia assim: olha, isso daí um dia passa, é assim mesmo. E eu ouvia pensar, quando é que vai passar esse treco, né? Bom, a ideia aqui é dizer o seguinte, que nessa arritmia eu experimentava eu tinha uma experiência de quase morte várias vezes. A vida estava se esvaindo completamente, eu não tinha condição sequer de pensar. Pouco dava para pensar. O que eu tinha era uma sensação, quando estava, que parecia estar indo embora, por absoluta anulação do ego ali, por força de circunstâncias, a sensação era de amor em relação a mim e a todo mundo. Um amor que eu nunca senti. Infelizmente não senti depois, mas também não quero uma arritmia de novo para voltar a sentir aquele amor. Estou aprendendo a viver aquele amor, serviu de referência sem arritmia, mergulhando mais fundo na meditação. Porque o que dava arritmia, o sofrimento, no caso a arritmia, vamos dizer assim, o sofrimento que ela causava, ela botava o meu ego quieto. Então, o que o sofrimento faz, o benefício, entre aspas, que a gente, sei lá, né, é meio esquisito desse, mas o benefício que o sofrimento traz é aquietar o ego fica quietinho. Você pode ter uma dor de cabeça, uma dor de dente, por exemplo, ou uma dor transtornante, que não passa, uma dor abdominal, uma dor torácica muito forte, que aquela dor não passa. Se aquilo persiste por muito tempo e não te lesa, você não morre por causa daquilo, não é? O seu ego começa a dar uma apagada. Você está acordado, você não vai morrer, você não vai dormir nem nada, está acordado, só que o ego você está lá, você está como se estivesse quase que no nirvana, experimentando um outro estado de consciência. O ego está quietinho. Então o que o sofrimento faz, gente, não é trazer a iluminação divina, ele não traz nada, ele põe o teu ego quieto. Daí muitos equívocos, tais como o autoflagelo, o cara fica se flagelando, porque a dor intensa, ela anula o ego. Naquele momento você experimenta a anulação do ego e você tem, por silêncio total do ego, o ego fica passivo, aí você tem a conexão do ser, porque para você conseguir a conexão da sabedoria, da alma, do ser, que é a mesma coisa, no teu ego, é preciso que ele esteja passivo. Então o que vai tornar ele passivo? Uma arritmia cardíaca, uma cólica de rim, uma dor torácica incurável, ou duro, insuportável, muito dura, ou um autoflagelo, ou qualquer outra coisa. Isso pelo caminho da dor, vamos dizer assim, né? Pelo sofrimento, ele vai causar uma anulação do seu ego. Em estando anulado, a natureza do ego é se acoplar ao ser.
Porque ele parou de... O ego é hiperativo, o ego equivocado, o ego de ser humano em estado de praga biológica, ele é hiperativo, ele vai na frente achando que ele vai resolver tudo e só arruma mais problema. Vocês têm essa explicação mais detalhada em diversos outros vídeos meus. Ali, nesse momento da patologia, ele fica quietinho, ele para a hiperatividade. Isto é um atalho, esse sofrimento é para o ego se conectar com o ser, o sofrimento serviu de atalho. Mas não é a coisa mais saudável que existe. O mais saudável é o treinamento do ego para ele ficar quietinho, pronto, sem sofrimento nenhum. O nosso caminho não precisa ser pelo sofrimento. É que para o poder, é que para, enfim, quem quer mandar na gente, claro, é bom que você sofra, porque aí o poder dá pouco dinheiro na mão da gente, dá muito trabalho, escasseia recursos, e a gente fica achando que, não, é assim mesmo, Deus é assim, Deus quer isso de mim, Deus quer um sofrimento submisso da minha parte. Olha como aquela pessoa é caridosa, ela não tem um trapo para vestir, está sempre suja porque não tem nem onde tomar banho, mas ela ajuda um monte de gente, ela esquece de si, ela abandona a si própria para ajudar os outros. Grande coisa, grande coisa. Ela antes tem que estar inteira, ela está ensinando para os outros, está ajudando, está dando comida e tudo, mas ela está ensinando para as pessoas, olha, sejam miseráveis, sejam escassas, porque aí vocês vão ter a bênção do Deus. Claro que ali ela está tendo a bênção o tanto possível desse Deus, porque o ego dela está anulado pelo sofrimento, que ela pode ter escolhido o sofrimento ou a vida ter imposto esse sofrimento para ela. Mas é um atalho, é um atalho totalmente desnecessário. Isto vem de uma cultura repressiva, ok? É uma cultura repressiva, não é para a evolução não precisa necessariamente acontecer pela porta, pela via do sofrimento, não. A gente erra, é natural, todo mundo aqui está aprendendo, nível de consciência pequeno, a gente sai daqui com nível de consciência maior. Aprendizado significa sim, um sofrimento aqui, outro ali, uma frustração, aprender a conviver com os erros, aprender a aceitar a frustração, aprender a ouvir com jeito e com amor a reatividade alheia, a ofensa alheia, a humilhação, a execração pública e por aí afora. Isso tudo é um aprendizado, mas não que isto em si vá me conectar com Deus. Que só isto vai me conectar com Deus, menos ainda. Não. O que vai me conectar com esse Deus, e quando eu falo Deus aqui, gente, por favor, não é esse Deus caricato que as igrejas inventam. É a energia que habita o seu corpo, é disso que eu estou falando. É da sua alma, essa energia que ela, quando você põe o ego quietinho, ela se junta com o ego, ela abençoa o teu ego e você se torna uma pessoa sábia naquele momento em que teu ego está passivo. Eu não estou dizendo nulo, eu não estou dizendo morto, eu não estou dizendo inativo, desativado, não, desligado do botão, não. Ele está ligado, mas como ferramenta. A sabedoria fala, é isto, o ego vai e faz isso, é aquilo, o ego vai e faz aquilo. Ele não vai por ele, porque quando ele vai por ele é medo, insegurança, etc e tal, é fonte de mais sofrimento, é fonte de... e por aí fora. Então, com isso, gente, eu estou querendo aqui dissociar de uma forma bem categórica a ideia do sofrimento ligada à ideia de evolução, de necessariamente haver uma evolução espiritual. Até porque a pessoa pode passar pelo sofrimento profundo e se revoltar amargamente. Aí algumas pessoas falam, puxa vida, que a pessoa sofre há tanto tempo e no entanto ela está cada vez mais amarga, cada vez mais reativa, grossa, estúpida, não é? Aí vem outra pessoa, porque não sofreu o suficiente. Olha, não está errado, não vejo isso como uma afirmação errada, mas não tem que sofrer muito, é outra coisa, é amor. Ela está nesse caminho porque ela não se conforma, ela não entendeu que aqui é erro e acerto, a gente vai aprendendo com os erros. E cada um de nós tem uma cota de erro, de acertos, tem algumas matérias para a gente treinar. Quando você faz um mapa astrológico bem feitinho, você tem lá no mapa astrológico, você tem todas as suas limitações ali, todos os seus coachings de vida. Então se você encarar isso com leveza, com amorosidade, o sofrimento fica menor, o seu crescimento fica maior. Quanto mais você medita, que meditar é prazer, é um grande prazer meditar. É que o ego imperativo acha que meditar é tédio, mas eu paro de fazer as coisas, paro de pensar, porque eu preciso muito pensar para resolver questões, eu tenho muita coisa para resolver. Fica quieto, dorme um pouco, medita, põe o ego quietinho um tanto. Aí você vai ver que depois que você volta, que você fica no estado meditativo,
Ou seja, o ego continua passivo, não está em meditação, não está lá quietinho, calado. Abre os olhos e começa a viver no estado meditativo, seguindo a sabedoria, sendo regido pela sabedoria e não pelo medo e pela insegurança. Então, o que o sofrimento faz? Ele põe o ego quietinho. Isto coincide com o que a meditação faz, quando você permite e treina bastante, que você consegue ficar passivo. O seu ego se auto-aquieta, ele se auto-abstrai, vamos dizer assim. Ele entra em abstração. Enquanto ele não sabe fazer isso, acontece às vezes pela via do sofrimento. E como a maioria de nós não medita, não sabe disso, então a gente está no estado de praga biológica, todo mundo guerreando com todo mundo. É lógico que a gente só vai, ou a maioria de nós, só vai entender mesmo que a evolução através do sofrimento, porque o sofrimento dá um quico no ego, no superego repressor, e aí você fica quietinho. Quer dizer, é na porrada, né? É na marra. Não precisa ser assim. Aliás, assim não é tão eficiente quanto na meditação. A propósito, bom lembrar, né? Que por maior que seja o sofrimento, o crescimento que o sofrimento possibilita, ele não causa o crescimento. Ele possibilita porque o ego ficou quieto. É uma coisa. Agora, quando você medita, aí você vai com a entrega. Você voluntariamente, não, vou ficar quieto. Estou quieto, estou passivo, estou ferramenta da sabedoria. Aí é outra pegada, é outra história. Isso sim leva ao aumento da percepção. Isso sim leva a gente a maior sabedoria. Isso sim nos predispõe a um ensinamento maior. Na verdade, é o silêncio do ego que permite o aprendizado. Permite, não causa. Veja bem, eu não estou dizendo que o silêncio do ego vai causar o aprendizado, até porque o aprendizado ele vem de dentro para fora. Eu não posso ir lá dentro e falar, escuta, me dá 2 quilos de aprendizado hoje. Não posso fazer isso, não dá. O que eu posso é ficar quieto. Se a minha quietude está no momento certo, ok? Dentro da sincronicidade universal, para quem entende o que eu estou falando, e tem gente que entende isso. Se está naquele momento certo, aí sim a ficha cai, o insight acontece, a iluminação acontece. Ficha cair, insight, iluminação, download, como você quiser chamar. Vem a consciência, vem, ela vem de lá para cá. Não adianta, a gente não vai buscar a consciência. A gente não tem nem caminho. A gente não sabe como é que chega lá. Agora, o ego ficando quietinho, beleza. Opa, aí vem. Aí não tem problema, aí vem. Uma hora vem. E vem aquilo que é para vir naquele momento. Porque sabedoria, nosso ser sabe o que é legal para o meu ser, o que está aqui individualizado aqui, está permeando esta individualidade aqui, ele sabe o que é bom para esta unidade aqui. O seu sabe o que é bom para a sua unidade. Então ele sabe a hora certa de falar ou de intuir, porque não fala com palavras, mas de intuir você a respeito das percepções, que são os seus aprendizados. E sabe também o que fazer em relação a mim, em relação a todo mundo. Então o importante é esta percepção, entender que esse papo de algo que o sofrimento ensina para quem está em estado de praga biológica, ensina mesmo. Ele ensina a você não guerrear, mas não tem nada a ver com a iluminação. Ele ensina você a parar de fazer bobagem naquela hora por força de circunstância, porque você perde a força. Porque logo um ego que ainda não está trabalhado, acabou aquele sofrimento grande, já volta para a briga em seguida. Já vai querer matar os 15, já vai querer voltar à reatividade, já vai voltar ao padrão de ódio, ao padrão de inveja, de detritos emocionais e relacionais que ele tinha antes. Então, é um equívoco, gente. Ele não ensina a sabedoria. Não. O ego fica quietinho, pode ter acesso à sabedoria num determinado momento, tem a visão. Acabou o corpo, ficou bom. Opa, não, agora eu estou inteiro. Agora quê? Não. Mas a sabedoria ali diz para você que você é amoroso. Mas aquilo é porque eu estava doente e tal. Não, o negócio é dar porrada, então sai dando porrada. Não raro é assim. Então é naquele momento, é naquela hora ali do sofrimento que a coisa muda de figura. E é de figura, não é essência, não muda a essência.
A essência aí eu estou me referindo à essência do ego. É a convicção do ego na reatividade, na inveja, na violência e por aí afora. Ou seja, o sofrimento não tira ninguém do estado de praga biológica, falando curto e grosso e direto. Não tira. Momentaneamente você experimenta uma sensação de plenitude. Você pode experimentar, porque o teu ego na marra ficou quieto, mas aí na hora que ele volta, aí você vê o nível de consciência em que você estava. Pode ser que se você tivesse, pode ser que no momento em que você entrou no sofrimento, o ego ficou passivo, se você já tem um clamor, alguma convicção de que o barato é a meditação, é o silêncio, é a passividade, aí sim você entende que aquele momento é um momento de aprendizado. Aí você se coloca em abstração, você se coloca em a anulação daquele ego, do ego naquele momento. Né? A anulação do ego, não estou dizendo que é anular o ego no cotidiano, como tem muito esquizotérico por aí usando essa expressão. Tem que anular o ego. Não, pelo amor de Deus. Não. Anular o ego não, porque anular o ego é matar, isso é suicídio, aí você morre. Anular o ego é isso. Não, não é anular, é você botar o ego passivo, ele fica passivo ali, beleza. Então se na hora do sofrimento você já tinha um clamor, já tinha uma fichinha caída, dizendo, não, o caminho é por aí, é o silêncio mesmo, aí você aproveita aquele momento. Aí naquele momento você pode ser abençoado pela sua própria sabedoria. Aí você volta com aquela percepção, você incorpora aquela nova percepção, aquilo te faz diferente, mas não foi o sofrimento que causou isso, ele só deu a oportunidade para o seu ego ficar quieto. É bem mais gostoso você meditar, né? Você fazer o treinamento da meditação e você medita constantemente e, de quebra, você vai sofrer menos. Você vai ter menos situações em que você vai entrar naquele sofrimento profundo, naquela desarmonia, porque o que leva a gente à desarmonia, que causa o sofrimento, é exatamente isso, um ego hiperativo. Não é outra coisa. Então, se eu já, antes de ter um problema, antes de ter uma questão, né, eu já começo a meditar. Aí eu vou preventivamente eliminando aqueles obstáculos que eventualmente estão ali no caminho, mas eu ainda não tropecei neles, ainda não cheguei ali. Então eu já mudo o caminho do obstáculo para o caminho da fluência, porque eu vou seguindo o rio. Você vê que a água é sábia, né? Ela não fica brigando, ela vai por onde dá, e dá sempre certo. Aí você vai seguindo a fluência, e aí você sai do caminho, daquele caminho que te colocaria em sofrimento. Porque o que a gente faz é como se fosse uma água que estivesse insistindo, não, mas eu quero ir por aqui, não, mas é por ali, é ali que você, né, vai moldar a terra direitinho, tem um caminho, é a gravidade, é a conformação geológica, né? Não, mas eu quero ir por aqui, porque não vê ali, ou vê ali, mas acha que é aqui, porque por causa da insegurança, por causa do medo. Isso causa sofrimento. É isso que causa sofrimento. É o distanciamento do ser. Percebe? Então, sofrimento, o ego se distanciou, fica lá na insegurança. Aí ele sofre. Aí ele sofre tanto que uma hora qualquer, ele vai ficando passivo, ele tem um lapso de conexão com o ser. É uma oportunidade. Se dali ele tirar algum proveito, ele volta menos sofrente, né? Se não tirar nada, porque o nível de consciência ainda não subiu, então ele vai ficar praticamente na mesma. Ficou com uma sementinha plantadinha ali, mas na hora ali não foi o suficiente para provocar a mudança, para dar aquele insight, dar aquele tanto de iluminada na pessoa. Gente querida, dessa forma eu concluo a minha explanação sobre essa questão tão interessante, acho tão necessário a gente refletir sobre isso. Eu mesmo fiz um post hoje, abri para comentários, agradeço muito a participação de vocês nos comentários, e o post é exatamente isso, né? Dizem que o sofrimento ensina. Não é o sofrimento que ensina, o sofrimento apenas faz o ego ficar mais quietinho. Muitas vezes o suficiente para que a pessoa perceba onde está errando e corrija.
Não precisa sofrer, basta meditar. Na meditação, o ego fica bem quieto e o aprendizado é mais suave, mais profundo e mais sólido. É o silêncio do ego que permite o aprendizado. Boa meditação. Amadas e amados, agora nós vamos passar exatamente para aquele setor do nosso encontro em que a gente trata do encontro com a gente mesmo. Aquele treinamento relativo à meditação que é exatamente...